Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que vão todos? Como é que foi a passagem de ano, né? A virada? Espero que todos bem, com saúde, né? Espero que todos tenham passado com a família, comemorando de uma forma sadia, né? De uma forma alegre, né? Essa passagem, essa virada de ano. Esse é o meu primeiro vídeo de 2012, né? Para inaugurar. E ele é um vídeo que vai ser um pouquinho grande, porque eu gostaria de explicar a vocês uma história um pouco mais elaborada, com mais cuidado, né? Que é a história de Satanás. É a história do bem e do mal e a história desse anticristo tão falado aí pelos cristãos, né? Da onde surgiu essa ideia? Que ideia é essa sobre esse fim do mundo que todos falam aí, né? Vai acabar agora em 2012, tem a história dos maias e tudo mais, né? A história de Apocalipse. Eu quero abordar tudo isso nesse vídeo, então vai ser um vídeo bastante interessante. Primeiramente eu quero falar a vocês sobre esse ser, né? Eu falei no outro vídeo passado quem era Lúcifer, né? Na verdade o nome Lúcifer não se refere a nada de mal, nem muito menos a alguém espiritual, né? Se referia muito mais a uma pessoa benéfica, que é o portador da luz, né? E se referia também a pessoas poderosas na época, pessoas reais. E uma outra passagem mostrei que o próprio Jesus falou que ele é que seria o portador da luz, ou seja, ele era a estrela da manhã e ele era o próprio Lúcifer. Mas Lúcifer não é Satanás. Por incrível que pareça, essa é uma confusão que as pessoas têm. Satanás é um ser diferente de Lúcifer, mas não é mais real por isso, né? E eu quero mostrar a vocês de onde surgiu toda essa ideia. Então vamos lá? Primeiramente, essa ideia de Satanás ser esse ser horrível, horripilante, né? Que as pessoas colocam na cabeça hoje, né? Na verdade, ele não aparece no Velho Testamento, sendo dessa forma, né? Ele, na verdade, ele só aparece no Velho Testamento influenciando Jó, né? Ele tira tudo que Jó tem, né, no livro de Jó, no Velho Testamento, e causa grande sofrimento a Jó. Só que lá não fala que ele era um ser horrendo, né, ou que era um anjo caído, e nem muito menos que ele tinha saído do inferno. Na verdade, a ideia que se passa no livro de Jó é que ele é um anjo e estava no céu e estava ali ao lado de Deus. Essa é a ideia. É de notório conhecimento público, né, que o ser humano contém realmente grande imaginação. Sempre teve, sempre terá. Sabemos que os seres antigos, né, por toneladas de evidências que a história tem nos mostrado, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, né, em muitos deuses. E os deuses eram divididos por áreas. Por exemplo, você tinha o deus do sol, o deus da colheita, né, os deuses dos mares, o deus do trovão, a deusa da fertilidade e assim por diante. Os deuses eram adorados e venerados de igual forma, independentes deles serem bons ou serem maus, porque existiam os deuses bons e os maus e eram venerados da mesma forma. Inclusive a ideia de céu e inferno não era uma coisa completamente definida nessa época, né? A ideia de céu e inferno tornou-se mais definida depois de um certo tempo. Na verdade, o conceito da dualidade, ou seja, do bem contra o mal, ele só veio aparecer 3.500 anos atrás, na Pérsia Antiga, onde mais ou menos hoje existe a Síria, o Iraque e o Irã. Neste tempo, há 3.500 anos atrás, um profeta, né, um professor religioso considerado profeta na época, chamado Zoroastro, alguns conhecem ele também como Zaratustra, né, foi ele quem implementou essa ideia da dualidade. Ele pegou todos esses deuses bons e todos os deuses maus, né, e ele fez uma espécie de seleção. Ele filtrou e transformou em duas personalidades distintas. Um deus bondoso, chamado Ahura Mazda, e um deus do mal, chamado Ahriman. Na verdade, aí nasceu o conceito da dualidade do bem contra o mal, do yin e yang e etc., que foram conhecidos até hoje, né? Essa batalha do bem e do mal. Reza a lenda que Zaratustra, nascido de uma virgem, deu uma grande gargalhada ao nascer. Essa história de nascer de uma virgem é muito comum para os povos antigos, não é uma exclusividade de Jesus. Muitos profetas e deuses antigos nasceram de virgens, em lendas e histórias antes de Cristo. A história conta que a natureza inteira se alegrou com a sua vinda ao mundo. Desde muito criança, ele possuía uma sabedoria extraordinária, manifestada em sua conversação e em sua maneira de ser. A sua vida foi salva muitas vezes dos inimigos que queriam matá-lo, a fim que não chegasse à sua maturidade, né? Que ele não ficasse adulto, e se cumprisse a sua missão divina.
Aos 15 anos de idade, Zaratustra realizou valiosas obras religiosas e chegou a ser conhecido por sua grande bondade para com os pobres, anciãos, enfermos e animais. Inclusive realizou várias curas milagrosas. Zaratustra viveu quase sempre isolado, habitando no alto de uma montanha, em cavernas sagradas, e não ingeria nenhum tipo de alimento animal. Outros relatos afirmam que ele teria ido ao deserto, onde foi tentado pelo diabo, mas não sucumbiu à tentação. Essa história aí pode ter dado origem à história de Jesus, né? Que foi tentado também no deserto pelo diabo e também não sucumbiu à tentação. Pois essa história de Zaratustra, ela é bem mais antiga do que a história de Cristo. Como eu falei, né? Ele, considerado por todos como um grande profeta, decidiu mostrar às pessoas a sua visão de religião, né? Fundindo os deuses bons em um único Deus e os deuses maus também em um único Deus. O Deus bom chamou-se de Ahura Mazda e o Deus mau de Ahriman. Ahura Mazda, o Deus bom, era conhecido como o Deus da luz e da ordem. Já o seu antagônico, Ahriman, o Deus mau, era conhecido por ser o Deus do caos, das trevas e das mentiras. Zoroastro pregava que esses deuses se degladiavam e que toda a criação era seu campo de batalha, e que cada pessoa no planeta deveria escolher um lado. Neste caso aí, não tinha espaço absolutamente nenhum para ateus ou agnósticos. Você tinha que crer, ou crer no Deus bom e segui-lo, ou crer no Deus mau e segui-lo. Não tinha uma terceira opção. Depois que Zoroastro foi aceito como um grande profeta pelo povo persa, ele introduziu a ideia na cabeça do imperador Dário o Grande para que colocasse essa como uma religião oficial, chamada de Zoroastrismo. Então, o Império Persa era um império muito grande e vasto, que incluía as terras de Israel. Uma vez que o povo de Israel estava dentro e sob o domínio dos persas, foi introduzida à sua cultura essa ideia de dualidade. Então, meus amigos, essa ideia de Deus contra o diabo, que está presente na Bíblia, inclusive no Velho Testamento, é, na verdade, não uma coisa original, né? Um pensamento original dos israelitas, e sim uma ideia de um profeta pagão, né, chamado Zoroastro, que foi introduzido e adaptado à cultura dos israelitas, porque eles moravam dentro do território persa, ou seja, eles eram dominados pelos persas. Então eles simplesmente gostaram da ideia e introduziram a sua própria cultura, adaptando a própria ideia em si. Também essa ideia de céu e inferno não existia no mundo dos israelitas, né? Isso foi introduzido também por essa ideia de Zoroastro. Na verdade, os antigos israelitas achavam que existia um lugar que todas as pessoas iam quando morriam, independente de ser bom ou ser mal, né? Esse lugar chamava-se Shali, era um tipo de submundo, onde as pessoas morriam e a alma delas iria para esse local. Mas não tinha fogo, enxofre, nada disso. Muito depois, Alexandre o Grande derrotou o grande Império Persa, né? E aí ele dominou todas as terras que eram dos persas, inclusive as terras de Israel. Neste momento, o politeísmo grego foi introduzido mais uma vez no meio dos israelitas. Porém, eles já tinham abraçado o monoteísmo de Zoroastro, né? Mas por que não fazer alguns ajustes, né? Por exemplo, a ideia da trindade grega de Zeus, Poseidon e Hades foi incorporada e adaptada à cultura de Israel, né? Enquanto Zeus e Poseidon moravam no Olimpo, né? Segundo os israelitas, no céu, Hades morava no submundo, que seria o relativo ao inferno, né? A figura de Zeus, né, que era o Deus todo-poderoso, criador de tudo, foi incorporada à cultura israelita como sendo o tetragramaton, né, o tetragrama, que no caso alguns pronunciam como Javé, outros como Yahu, que apareceu isso na Septuaginta grega, que foi a primeira tradução da Bíblia do aramaico hebraico para o grego. Perceba que tanto Zeus, quanto Baco, quanto Baal e Javé, ou Yahu, todos possuem 4 letras, né, que significa tetragramaton, onde em grego tetra significa 4 e grama significa letra. Ou seja, todos esses deuses aí, na verdade, é um único Deus, né? São os vários nomes para o mesmo Deus. O Deus incorporado dos gregos para a cultura de Israel. Já o Deus chamado Hades, cuja figura seria de um homem de barbas grossas e escuras, segurando o tridente, sentado no seu trono de ébano, é conhecido como o Deus da riqueza e da abundância. Foi introduzido à cultura dos israelitas como sendo a figura de Satanás.
que significa acusador em hebraico, e passaram a acreditar que Satanás era o senhor da cobiça e da mentira, né? Aquele Deus com barbas escuras, né? Sentado no trono com o tridente na mão, aquela figura ali, misturado também com outro Deus chamado Pan, né? Que é na verdade meio homem, com chifrinhos, e que a parte de baixo era de um bode, misturou-se Hades com Pan e tornou-se esse Satanás que os crentes, os cristãos conhecem hoje. E o que falar sobre o inferno, né? O inferno que conhecemos hoje, que nos vem à cabeça, né, daquele lugar cheio de lava, de fogo, de tortura dos pecadores, das almas dos pecadores sendo torturadas por toda a eternidade, esse conceito foi criado apenas pelo cristianismo. Essa ideia não existia no submundo de Hades, né, no submundo dos gregos. Na verdade, o submundo era para as pessoas que morriam, independente de serem boas ou más, iam para lá. Mas não fala de fogo, de enxofre, de sofrimento eterno, nada disso. Essa cultura foi introduzida pelo cristianismo. Na verdade, essa é uma má interpretação do que Jesus Cristo quis falar. Quando ele quis alertar as pessoas que, se não se corrigissem, eles iriam para um lugar chamado Guerrena, que não tem nada a ver com um lugar metafísico, espiritual, e sim um lugar real, que existia na antiga Jerusalém. Era um depósito velho de lixo, onde as autoridades queimavam os corpos, né, dos prisioneiros que foram executados. E para que evitasse realmente o contágio de doenças, né, e o mau cheiro e o acúmulo realmente de lixo. Então eles tocavam fogo naquele local ali praticamente diariamente e às vezes o fogo ficava por semanas a fio queimando, né? O que Jesus quis dizer com isso? Olha, se você não for uma pessoa boa, se tornará um criminoso e morrerá executado e será queimado em Guerrena. Olha só como os teólogos são pessoas dúbias, né? São pessoas que não merecem nossa credibilidade. Eles, quando fala na Bíblia, né, no Novo Testamento, onde Jesus disse que é para amputar suas mãos, né, e para arrancar os seus olhos, eles falam que aquilo ali é figurado. Aquilo ali que Jesus quis falar é apenas simbolismo, é parábola. Na verdade, ele não quis dizer que você arrancasse sua mão, né? Não quis dizer que você arrancasse seu olho. Quando Jesus fala claramente aqui, no Novo Testamento, sobre Guerrena, né, ele dá realmente a entender que é uma coisa de parábola e tudo mais, aí não. Nesse caso, os teólogos dizem, não, aí realmente ele está falando sério, aí é literal, é o inferno realmente que existe. Está vendo como essas pessoas são desonestas intelectualmente? O que eles fazem é manipular as pessoas, né, para pensarem do modo deles. Dessa forma, através do medo, né, você tem o público, as pessoas sendo controladas, né, através da psicologia do medo. Né? Realmente é isso que eles vêm fazendo ao longo de séculos a fio. Até hoje, né, se faz isso. Na época que o Novo Testamento começou a ser escrito, Roma é que dominava o mundo, né? Os judeus e cristãos viviam sob o domínio romano. E realmente eles odiavam, né? Porque eles eram muito perseguidos. Roma perseguia muito os cristãos, né? E então o que acontece? Eles tiveram esse ódio contra os romanos. E essa figura de Satanás ficou muito mais forte na cabeça deles. Mas dessa vez passou de um ser místico, que eles até então tinham, através da história de Hades, etc., para ser uma pessoa real. Eles incorporaram a ideia de Satanás ao imperador romano. Na época era o Nero César. Então, nessa época aí, Nero seria a encarnação de Satanás. Satanás seria alguém real, né? Então, quando eles falam sobre isso no Novo Testamento, sobre Satanás, significa aquela pessoa que na época era real, que era o Nero, né? Que mandava que os cristãos matavam os cristãos, perseguia, mandava os cristãos para serem comidos pelos leões, etc. Né? No livro de Revelações do Novo Testamento, chamado Apocalipse, no capítulo 13, do versículo 1 ao 18, temos o seguinte: E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e o grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoravam o dragão que deu à besta o seu poder. E adoravam a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca, para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses.
e abriu sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitavam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e disse-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário a espada seja morto. Aqui está a paciência e fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos do cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, a terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita e nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e é o número de 666. Vejamos, vamos analisar esses textos, né? Esses textos claramente, né, são simbólicos, porque na época Roma dominava tudo, né? Os cristãos e judeus não poderiam simplesmente dizer, olha, a besta é Nero. Ele ia ser executado na hora, eles já morriam por tudo. Imagine se eles declarassem isso dessa maneira completamente afrontada, né? Direta. Aí o que eles faziam? Eles colocavam realmente nesse livro aí, eles colocaram para serem interpretadas, né? Embora eles dão muitas pistas do que é. Então, qual seria essa interpretação aí? A primeira besta, né, que ele se refere aí, com certeza é Roma. No caso das cabeças, né, seriam os reinos, né, e as tiaras seus governantes, cada governante do seu local. Então Roma seria a primeira besta, né? E ele fala do dragão. Quem seria o dragão? O imperador, que controla a besta, né? No caso, Roma. E a segunda besta, que nasceu da primeira besta, quem é? Claro, a Igreja Católica. Qual a maneira mais inteligente de ter o controle sobre o povo? Pegar suas crenças, né, e adotá-la como uma prioridade entre os povos. Então, a Igreja Católica foi fundada através de Roma. Então, Roma seria a primeira besta, né? Nero seria o dragão ou Satanás, porque na verdade Satanás é descrito na Bíblia muitas vezes como dragão e muitas vezes como serpente. Quando ele fala aqui, né, desde os tempos do Cordeiro, tal, ele fala justamente sobre a morte de Cristo, né? No momento da morte de Cristo, onde teve as conversões, né, das pessoas para o cristianismo, e aí houve aquela revolução para a Igreja Católica ser fundada. Quando ele fala aqui sobre o sinal, né, que as pessoas vão ser perseguidas, né, para pobre e rico, vão ser perseguidos se não aceitar, né, a doutrina da besta. Na verdade é o catolicismo, né? O que aconteceu na Inquisição foi isso, né? As pessoas foram perseguidas porque não aceitavam a ideia, né? Cientistas foram perseguidos e mortos, queimados na fogueira, porque não aceitavam o catolicismo, né? A ideia do catolicismo. E quando ele fala aqui sobre o sinal da besta, né? O catolicismo tem esse negócio do sinal na testa, né? Eles fazem o sinal da cruz na testa. Então esse sinal que apareceu com o catolicismo é esse sinal aí que eles estão falando. E o que é o sinal na mão? Justamente é a moeda na época. A moeda tinha o emblema, né, o rosto do César, do imperador, e o nome dele. Só poderiam comprar e revender, ou seja, as pessoas só poderiam viver se primeiro aceitassem o símbolo na testa, ou seja, se convertessem ao catolicismo e aceitassem a moeda de Roma, que era a moeda que tinha o rosto estampado de César e o nome de César. E quando ele fala por último aqui, que quem for inteligente, que saiba que o nome, o número da besta é o número de um homem, é o próprio César. Nero César não era o nome do imperador realmente. Lúcius Domitius Aenobarbus, sendo seu primeiro nome Lúcius, do latim, que é mais um nome que significa luz, né, que corresponde a Lúcifer, portador da luz, adotou o nome de imperador Nero César. Em aramaico, né, cada letra corresponde a um valor numérico.
Isso é conhecido como gematria. O valor numérico dado ao nome Nero Caesar, né, que em Roma significa Nero César, né, promove da soma de 666, o número da besta do livro do Apocalipse. Ou seja, se você pegar o nome Nero Caesar em aramaico, né, em hebraico, você vai ver que somando-se as letras você vai conseguir isso aí. Então, gente, esse livro do Apocalipse não está falando em nada do futuro, século 20, 21, quando o mundo vai acabar, que vai vir um anticristo, nada disso. Tudo isso é um grande equívoco criado pela Igreja Católica justamente para colocar esse pavor, esse medo no coração das pessoas, entendeu? É justamente para ter o controle da massa através da psicologia do medo. Na verdade, o que esses textos se referem é a época que os judeus e cristãos estavam sendo perseguidos por Roma, né? Perseguidos por Nero. Nero era esse número da besta, certo? O nome dele era o número 666. Tudo é uma simbologia do que era Roma, né? Que ela estava dominando, destruindo todas as nações, né? Se transformando numa grande nação para dominar o mundo, né? Através de Roma, a Igreja Católica também se fundamentou, perseguindo as pessoas também, né? Colocando à força essa história aí, forjando a ideia do cristianismo nas pessoas, está entendendo? E isso tudo deu ao autor de Apocalipse toda essa instrução para que ele criasse esses textos aí. Porque realmente, se ele não fosse usar de simbolismo, ele ia para morrer na hora, não tem como, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar, espero que eu tenha sido claro. Na verdade, esse livro de Apocalipse é um livro que é considerado as revelações, mas não é revelação coisa nenhuma. Ele fala de um contexto da época, ele fala sobre o que era Roma, o que era o imperador, né? O que era a Igreja Católica na época, né? Então ele retrata a época, não tem nada a ver com número da besta, de alguém que seria o anticristo no século 20, 21, seja lá quando for, né? Não tem nada a ver sobre fim do mundo, nada disso. Tudo isso são erros de interpretação criados propositalmente pela Igreja Católica para confundir e amedrontar as pessoas. Certo, gente? Vamos aí para um 2012 sem misticismo, sem medo de analisar a Bíblia. Beleza? Gente, um abraço para todos. Muito obrigado pela audiência e vamos que vamos. Tchau!